nome é Renato Matos, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Aqueles que estão acompanhando aí no meu canal vão visualizar aqui mais um vídeo aí de Android Studio falando sobre adapters. Então, no vídeo de hoje, o fonte do vídeo está aqui no Git, tá? github.com/renatomatos79/Android Adapters. Como é que eu faço para baixar? Vou aqui no meu link, clico aqui, clone ou download. Se eu fizer o download como zip, ele baixa o arquivo. Ou eu posso aqui, ó, copiar para o clipboard, abrir aqui um terminal. Você pode fazer isso no Windows também. E aí você vai dar um git clone, espaço, cola aí a URL e ele vai fazer o download aí do seu projetinho, tá? Bem, eu vou explicar aqui o projeto para vocês. O projeto, ele vai mostrar como é que a gente faz para trabalhar com aqueles adapters dentro do Android Studio. Só que não é só um adapter simples, né? A gente vai ver uma lista simples, é claro. Vamos ver aqui como customizar a lista para colocar uma imagem. Vamos criar um adapter de um outro tipo, né, customizado. E melhor, nós vamos customizá-lo de tal forma que todas as minhas classes que forem trabalhar com adapters customizados só vai ter que passar o model e fazer o bind dos valores, porque todo o código vai estar lá numa classe base. Vamos verificar como trabalhar com listas agrupadas, né? Então, ó, keyboard e mouse está no grupo 1, notebook e impressora está no grupo 2. E se eu vim aqui em lista simples, eu tenho os mesmos elementos sem foto. E no customizada, tudo listado, sem grupo, sem nada. E se eu vim aqui no autocomplete, eu começar a digitar mouse, opa, apareceu, notebook também apareceu. Então, como é que funciona isso aí dentro do Android Studio? É isso que a gente vai ver. Então, não é só a questão de trabalhar com adapter. Observe que quando eu seleciono aqui dentro da minha lista, do meu spin, automaticamente o conteúdo aqui ele muda. Então essa view aqui é um fragmento. Então quais são os fragmentos que eu estou trabalhando aqui no projeto? Um fragmento do tipo lista, esse carinha aqui. Outro fragmento do tipo lista, que é esse aqui. E um fragmento customizado, que é esse cara aqui, agrupado, ó, que não é do tipo lista, porque esse fragmento ele tem um adapter diferente, entendeu? É um expandable adapter. E um fragmento para o autocomplete que não é uma lista, é como se fosse uma tela de edição. Imagina que você está lá no seu tablet ou no seu smartphone, você selecionou em cima de um determinado item e você quer abrir uma outra modal ou uma janelinha aí, sabe? Um outro fragmento com os detalhes do item selecionado. Imagina que eu estou clicando aqui em lista simples, eu estou abrindo aqui no rodapé, à medida que eu clico aqui, ó, no meu printer, ele disparou uma mensagem, um item selecionado. Agora, como é que ele fez isso? Ele fez isso através de um listener. Então, como é que dentro de um fragmento eu me comunico com a janela que me consome, né, que é o container desse fragmento? Então, você vai mandar mensagens para ela e você vai fazer isso através de listener, que são, na verdade, interfaces com métodos, né, que precisam ser implementados nas classes que consomem ou que utilizam esses fragmentos, né? Agora, para não dar um pau, simplesmente você disparar o listener, você verifica se a activity, né, porque todo fragmento ele abre dentro de uma activity, se ele implementa aquela interface. Se ele implementar, aí você dispara o método, né? Então, vamos verificar como é que a gente fez isso? Primeiro, como é que a gente fez para criar o projeto? Olha, para criar o projeto, vocês vão aqui no seu Android Studio, né? Vou dar um close project. Vocês vão criar um novo projeto aí no Android Studio, como foi que eu fiz para criá-lo, né? Vamos dar o nome do projeto, meu projeto. Definir o path dele. No caso, o path está aqui, ó, desktop. Aula
drawable, ou drawable, sei lá como vocês quiserem chamar. Olha só. As imagens. Então essas imagens são aquelas imagens que aparecem lá no meu projeto, tá? Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou dar um next, no caso que ele vai criar o meu projeto. Vou dizer que é versão 5.1. Se vocês tiverem dúvidas sobre qual versão escolher, cliquem aqui, vocês vão verificar qual é o Android mais utilizado. Em outros cursos eu já mostrei como fazer isso, tá? Então, ele vai criar um projetinho lá com praticamente só o básico do básico do básico. Então, esse projeto está aqui, ó. É o projeto que vocês vão baixar lá do Git. Ok? Quando eu fiz esse Git clone, ele criou um cara Android Adapter. Então, ele é esse aqui, ó. Tem Android Adapter, isso aqui. Onde eu estou? Na pasta Renato. Ok. Só que a gente já fez a abertura do projeto. O que é que eu preciso entender? Vamos por partes. Dentro do arquivo Java, eu criei um pacote com uma namespace aí, o pessoal do C# chamada Adapters. Aqui eu coloquei uma classe base para todos os adapters que vão ser customizados. Uma classe base para todos os adapters que vão trabalhar com autocomplete. Uma classe base para todos os adapters que vão trabalhar com grupo. O produto adapter, que herda de custom adapter. O produto autocomplete, que herda de custom autocomplete. O produto grupo, que herda de custom grupo. Então, se eu fosse criar agora clientes, fornecedores, etc., eu ia verificar, essa lista que eu estou criando é uma lista simples, é uma lista com foto, é uma lista com mais de um campo, então tenho que customizar ou tenho que agrupá-las, tá? Fragmentos. Um fragmento para o autocomplete, que é do tipo fragmento. Um fragmento do tipo custom group, que é do tipo lista, né? List fragment. Esse cara aqui é uma listazinha, então a gente vai customizar a view do fragmento através do adapter. É isso, é assim que a gente customiza, né? Então, na hora que a gente cria aqui a nossa view, eu vou explicar com detalhes o que é cada uma dessas linhas aqui nesse código-fonte, tá? O custom list fragment eu chamei de lista customizada, mas aqui seria aquela produto com foto, tá? Seria esse cara. Então, esse código que tem o meu produto com foto também é um list fragment. E na lista simples, ela não deixa de ser uma lista de fragmentos. Então essa lista está aqui, só que ela é muito mais simples, porque o adapter que ela utiliza é o adapter logo, o array adapter. Já nesse custom list, onde eu tenho uma foto, eu tive que usar um product adapter. E na custom group list, eu tive que usar o produto group adapter. E no autocomplete, qual foi o adapter que eu utilizei? Produto autocomplete adapter. Como eu mostrei aqui, tá? Eu vou entrar aqui para explicar para vocês cada um dos adapters. Interface. Eu tenho uma interface com item selected listener. Toda vez que alguma coisa é selecionada, esse método aqui ele é disparado, tá? Por padrão, esse método deveria estar em letra minúsculo. Então eu dei uma refatorada, está tudo minúsculo. Então o que ele faz? No meu main activity, esse extend app compact activity ele é o default, porque a gente colocou para herdar dele, porque a gente está criando um aplicativo 5.1 Lollipop e o tipo de layout que a gente selecionou foi um layout simples, o blank. Então ele veio com esse carinha aqui. Só que eu tive que implementar este evento. Só que este evento aqui, essa interface que eu estou implementando, olha só, ela é genérica, porque eu posso selecionar uma string, eu posso selecionar um objeto, eu posso selecionar qualquer coisa, um inteiro, sei lá. Então, na hora que eu estou selecionando, eu estou definindo o tipo de dado. Eu coloquei como object. Por que eu coloquei como object? Porque essa activity, ela
tem 4 fragmentos dentro dela. Um dos fragmentos, que é o fragmento mais tosco possível, que é esse simple aqui, o adapter que ele trabalha é do tipo string, então ele vai me devolver uma string, ok? Já os demais fragmentos, eles vão me devolver um modelo de dados que é um produto. Olha o que é a minha classe produto model. Ela é uma classe serializável com 2 atributos, né? O nome e o ícone. O ícone é um inteiro, porque ele está aqui na minha pasta de recursos, tá? Keyboard, mouse, notebook, impressora, estão todos eles aqui dentro. Layout, eu só tenho o layout principal. Olha o que ele tem aqui. Depois eu vou entrar nesses detalhes aqui, mas o que interessa é o principal. Eu tenho um linear layout, deixei os caras na vertical. E aí eu tenho 2 itens na vertical, o meu spinner e tenho também o frame layout. Esse frame layout é onde eu vou setar o meu fragmento. O meu spinner, olha o detalhe, eu coloquei aqui na altura dele para ele quebrar. Então o próximo controle abaixo dele quebra o cara, porque ele vai quebrar a linha. E o width dele, ele está pegando a linha inteira, certo? Então esse cara vai pegar a linha inteira e também ele vai quebrar. Então quando a gente vai aqui no design para dar uma visualizada, a gente tem aqui dentro o meu spinner e aqui nesse miolo é onde vai ficar o meu frame layout. Então o conteúdo do frame layout vai ser de acordo com a view. Eu tenho 4 tipos de view. Uma lista simples, que não aparece aqui porque ele usa a visualização padrão, que é uma lista tipada simples, né, do Android. Então, se eu tenho 4 opções e uma é default, me sobrou 3. Esse cara aqui, que é o Product View Model, é a minha lista customizada, onde eu tenho uma foto e o nome do produto, certo? Vamos ver isso aí. E a grupo é onde eu tenho esse cara aqui, ó, Expandable List View. E o Autocomplete, eu tenho simplesmente o Autocomplete Test View. Todos são controles já nativos aí do Android, tá? No Values, o que eu coloquei? Uma variável chamada List Options, que são os 4 valores: lista simples, customizada, lista agrupada e autocomplete. E o nome dos produtos, keyboard, mouse, notebook e impressora, que vão ser utilizados, né? Bem, nesse caso eu não estou vindo de um web service, porque isso aqui não é para falar sobre o web service. O web service é um detalhe, né? Então aqui é como você gerenciar o layout. Depois você vai lá, pega o vídeo falando sobre o web service, como utilizar as classes de Android para trabalhar com essas APIs XML, SOAP ou JSON, REST ou RESTful. E aí depois você só vai fazer uma adaptação na hora de filtrar os dados. O restante já foi feito. Então esses dados feitos aqui seriam substituídos por uma chamada na sua API. Bem, então vamos de novo lá para o nosso main activity. Vamos entender o nosso projeto. Lembra que ele tem um spinner e eu tenho umas opções. Que opções são essas aqui? São exatamente as minhas opções que eu vou precisar trabalhar, que estão definidas lá dentro daquele array. Tá? Vou fechar aqui, vou deixar aberto só a janela principal, né? Para a gente não se confundir. Então volto aqui na janela principal. Daí eu faço o que? Eu pego a minha lista. Que lista é essa? Vou segurar o Ctrl e clicar em cima. Esse editor que eu estou utilizando aqui é o Android Studio, tá? Então eu tenho aqui, ó, List Options. Então tenho 4 valores, tá? Então esse List Options, o que eu fiz? Eu peguei, usei o método getResource, getStringArray e trouxe todos aqueles valores para essa lista. Essa lista na verdade é uma array de string, ok? Agora eu vou criar um tipo de adapter, que é o adapter mais simples de todos. É um array tipado, onde eu utilizo aqui o valor string. O adapter ele me pergunta como é que eu quero gerenciar a visualização dos dados. Então, utilizando um layout padrão do Android, que é um Simple Spinner Item.
Por quê? Porque eu estou trabalhando com um spinner. Se eu estivesse trabalhando com uma lista, eu poderia usar o simple list item. Mas como eu vou renderizar isso dentro de um spinner, eu vou usar esse simple spinner item, senão eu teria que criar um layout só para visualizar o spinner. E os elementos que eu vou passar para dentro desse array adapter, onde eles estão? Estão aqui, ó, foram pegos agora, tudo array string. Se a gente verificar o que esse spinner tem, simplesmente um text view e mais nada. Ele é um text view tosco com a variável lá, ó, definida no Android. Ok? Beleza. E quem é o meu spinner options? É o meu controle, né? Então eu fui lá, identifiquei o meu spinner option. Se a gente der uma olhada lá no arquivo de layout dele, ó, eu tenho aqui, ó, spinner option, são as opções. Então eu localizei o spinner option e agora eu defini o adapter como sendo que elemento? Esse cara aqui, ó, adapter. Beleza, esse é o código suficiente para carregar a lista dentro daquele combo box, tá bom? Só que aí eu preciso implementar um evento chamado setOnItemSelectedListener. Isso aqui é do próprio spinner. Então o spinner ele tem aqui, ó, não usa esse cara, não usa o clique, tem que usar o item selecionado, tá? Para o spinner ele vai dizer que dá pau, que não é permitido utilizar esse evento dentro do spinner. Beleza. O que é que ele passa como padrão? Um adapter view, que é a view que eu estou gerenciando. Quando o item foi selecionado, como é que eu faço para pegar o elemento? Olha que eu tenho aqui o position, que é o meu i, né? Então eu posso trocar aqui por position, que é a posição selecionada, vou na lista. Quem é a lista? São aqueles 4 valores que estão lá dentro. E agora eu vou verificar o que é o item. Gente, não usa item igual, usa equals para comparar o conteúdo, tá? Então item equals lista simples, aí eu crio um fragmento do tipo simple list fragment. A classe base dos fragmentos é essa aqui, ó, fragmento. Então, se o item for uma lista customizada, eu crio uma custom list fragment. E aí vai. E no final, se o fragmento for diferente de nulo, porque eu achei aqui alguma coisa tem que ser diferente de nulo, isso é paranoia, tá? Aí eu mando substituir o fragmento atual pelo que eu acabei de carregar. Como é que ele faz isso? A substituição. Vamos lá. A substituição é pegar na minha activity o manage, o get to post fragment manager. Esse cara é o que gerencia os fragmentos dentro da minha activity. Depois, dentro do meu FM, aqui do gerenciador de fragmentos, eu inicio uma transação porque eu vou fazer uma troca. Então, dou um begin dentro do FT. Então, o FT quem é? O resultado de um início de transação. Tá ok? Aí eu faço a substituição do fragmento passado como parâmetro dentro desse controle aqui. Quem é esse controle? Vamos lá, no meu layout, ó. É o meu frame layout. Então ele vai pegar esse controle, o r.id.customLayout, e vai substituir o fragmento e no final dou um commit para ele finalizar a troca. Eu poderia, durante essa troca, se eu estivesse carregando dados do banco, etc., colocar dentro do transaction, aqui nos parâmetros dele, aqui no replace, um efeito de fade in, fade out, então ele vai esmaecendo aí o conteúdo. Isso é possível, tá? Então vocês dão uma olhada aqui no fragment transaction, a parte de aplicando efeitos durante essa transição, tá? Beleza, é simples assim, acabou. Agora, como é que eu começo criando uma lista simples? A lista simples, a gente vai ter que ir aonde? Lá nos fragmentos. Então agora vamos para cá, vamos no app. Eu não tive que alterar arquivo de manifesto, fazer nada disso, tá, pessoal? Nada. Então vamos aqui em fragmentos e vamos trabalhar com essa simple list fragment. Tá aqui esse cara. O que é que eu tenho? Eu tenho uma classe base, que é uma lista, e aí quando a activity é criada, eu pego a minha lista
lá da lista de produtos, né, que está fixa aqui, nessa parte onde vinha do banco, ou vídeo do serviço, e jogo nessa variável que eu guardei aqui, ó, strings. Depois eu crio o adapter. Que adapter vai ser? O adapter mais tosco possível, o array. Quem vai ser o contexto desse adapter? Vai ser a activity, que é o container desse fragmento, o simple. Qual é o layout que você vai usar? O simple spinner item, que é um item simples lá dentro. Ok? Poderia colocar simple list? Poderia colocar. E aí eu passo o list comparando. Depois, esse list fragment, eu vou definir que a lista dele vai ter como adapter esse cara aqui, ó. Ótimo. E esse evento, quando um item é clicado, aqui é onde está o pulo do gato. Eu pego a activity, sempre vai ter um activity, que é o container do cara. Ele não fica no limbo, né? Ele é criado dentro de um activity. E eu verifico se essa activity ela implementa a interface lá que a gente definiu, né? Vamos lá ver a interface nova, essa interface aqui. Eu não me preocupo com o parameter agora, eu só quero saber o seguinte: esse cara implementa a interface? Tá, implementa. Se ele implementa essa interface, então eu vou pegar o nome do item. Então eu pego L, que é o parâmetro aqui, que é da lista, né, o list box. Pego o item na posição e ele vai me dar quem? O objeto. Esse objeto é o que? É uma string. Então se a gente colocar aqui, ó, L.get item L position, ele vai me dar um objeto. Só que aí eu tenho que fazer um cast para string, porque eu estou trabalhando com que tipo de adapter? Com adapter do tipo string. Beleza. Aí agora que eu tenho certeza que essa activity implementa essa interface, eu vou fazer um cast e extrair a interface de dentro da activity, certo? Já fazendo a conversão. Então eu pego a activity, passo a interface aqui comparando, peguei. E aí eu sei que a interface tem um método chamado selected, que recebe, select, né? Que recebe o nome do cara. Então foi, ó, select. Quando esse método acontece, aí ele vem para o main, no select, e aí ele verifica, esse item é uma string? É. Então ele pega o item, converte para string e joga lá no meu toast. Se não, o item vai ser o quê? Um model, um product model. Se ele for um product model, aí eu pego o name desse cara. No product model, o que é que eu tenho? Eu tenho um método toString, que eu tenho que dar um override, vocês vão entender por quê. Porque lá no autocomplete, nas listas simples, você vê que em nenhum momento eu fiz um bind. Como é que ele sabe? Porque ele vai pegar o object, se não for um string, né? Vai dar um toString, aí no caso vai vir um nome e ele vai renderizar lá no display. Quando? Quando a gente usar aquele tipo de layout padrão, né? Quais são os layouts? List products, simple spinner item ou simple list item, ok? Então ele vai pegar o conteúdo, é uma string? É, então ele joga na tela. É uma string? Não, é um objeto, ele dá um toString e joga na tela, ok? Ah, não, ele é customizado. Então, espera aí, então eu vou renderizar o conteúdo da customização. Então essa aqui é a forma como você trabalha com o fragmento e como é que você trabalha com o adapter simples. Voltando para o nosso projeto, se a gente executá-lo, vamos pegar aqui, ó, em activity, vamos dar uma olhada aqui, ó, simple list fragment, e vamos dar uma olhada no simple list fragment quando eu clico no carinha aqui, ó, ok? Então vamos rodar o cara no modo debug. Eu tenho um celular aqui plugado e tenho um Genymotion. Em outros vídeos lá no meu portal você vai verificar como configurar o Genymotion, tá? Já parou aqui, ó, que ele entrou, já deu binder para o primeiro item. Vou dar um F7. Vamos ver, activity. E eu quero ver aqui. Então eu vou rodar. Parou aqui, agora eu vou no F8. Pegou a minha lista, ó, lá do meu item de recurso. Então aqui eu tenho os meus elementos: keyboard, mouse, notebook e impressora. Ok. F8, criou o meu adapter e setou o adapter aí para minha lista.
Vamos rodar o projeto. Então ele está parado lá na tela. Agora eu vou clicar no notebook. Então ele verificou que a Activity implementa essa interface. Vou dar um F8. Ele pegou o nome do elemento, notebook. E agora ele vai disparar lá aquele método. Ó. Pegou o nome do cara, onde eu estou, na atividade principal. E aí vou dar um toast, passando o nome do elemento, dizendo que vai demorar um pouquinho. Vou dar um show aqui no meu aparelho, né? Então vou para cá, tá lá notebook. Clicou em printer. Marco, rodo novamente. Tá lá printer. Agora vamos mudar a lista para a lista customizada. Na lista customizada, o resto do código permanece o mesmo. Eu vou vir para esse cara aqui, ó, que nada mais é do que um list fragment, mesma coisa, não mudou nada, só que o adapter dele não é mais aquele adapter que a gente utilizou lá no Simple. Cadê? Fragmento, Simple List. Aqui o adapter era direto, ó, array adapter. Nesse caso não. E se eu usasse um array adapter de product model, funcionaria? Funcionaria, mas ia trazer só o nome do produto. Mas como é que ele sabe se você não fez nada na view? Ah, porque lá, lembra que o product model, a gente, no toString, a gente deu um override. No toString e falou que é para retornar o nome. Se eu quisesse concatenar o nome, então você faz uma equação aqui, ó, tá, concat, tal, o ID alguma coisa. Ah, e se eu quiser separar? É agora. Fazer a coisa customizada, né? Então vamos vir direto para o adapter de produto. Como é que eu faço para criar um adapter customizado? Eu ergo de custom adapter, que é o adapter que eu desenvolvi aqui para esse projeto. Passo como parâmetro um modelo de dados e passo como parâmetro um holder. O que é um holder? Toda vez que o Android necessita repintar a lista, ele vai desenhar tudo. Para que ele não fique o tempo todo criando objetos de maneira desnecessária e consumindo recursos, ele pega os objetos que já foram pintados, que não foram modificados nem nada. Você, por exemplo, você não selecionou o objeto na tela, você está simplesmente parado aqui, igual um cachorro, olhando o frango de padaria rodando, não está fazendo nada, só olhando. Então, nesse momento, quando ele terminar de pintar a lista, ele vai verificar que não há necessidade de fazer nada, ficou na dele. Agora, se tiver alguma interação, ele tiver que pintar, mudar o efeito, ele tiver que trazer o item para você, ele vai buscar de onde? Desse holder. Então o holder nada mais é do que uma classe com os dados da linha. Na verdade, não o objeto product model, mas sim os controles, para que ele não tenha que construir os controles de novo, né? Então, para cada item dessa linha aqui, eu tenho na minha lista customizada dois componentes, uma imagem e um texto. Então, para ele não criar esse componente, 2, 4, 6, 2, criou 8 vezes, para ele não criar 16, 32, 64, etc., ele verifica, eu já criei os componentes dessa linha já, então eu vou atualizar. Já criei dessa linha, ainda não, a primeira vez, aí ele cria, entendeu? Então ele instancia o holder, então eu tenho um holder para cada linha, e em cada holder eu tenho dois controles. Quais são os controles? Está aqui, ó, o image view e o text view. Aí você fala, Renato, como é que eu vou saber quantos controles são? Bem, são exatamente os controles que você necessita pintar na tela. Tudo que você precisa pintar na tela, interagir, você vai jogar dentro do seu holder. Então, nesse caso, você vai me perguntar que tela que eu vou pintar. Vamos lá na Product View Model, que está dentro aqui, ó, do meu layout. Eu tenho um cara chamado Product View Model. O que ele tem? Uma imagem. Eu não defini largura, né? Eu já mostrei isso em vídeos anteriores. E defini apenas um weight. Então, um peso. Eu falei que esse cara tem 1%. Ele vai ficar com peso 1 e o outro controle com peso 4. Então, se eu somar os dois, dá 5. Esse cara vai ficar com 20% da tela. E esse cara vai ficar com 80% da tela. Tá? Beleza. Os dois vão estar com Wrap Content. Né? Eles vão quebrar a linha. Mas ele só vai quebrar a linha aqui se houver necessidade. Nesse caso, como eu não defini a largura com o Match Parent para pegar o tamanho da coluna inteira ou da linha inteira, ele não vai quebrar o componente. Ele
só vai quebrar se houver necessidade. Então aqui no caso fechou bonitinho, 20% para esse controle e 80% para esse aqui. O nome desse controle é label e o nome desse controle é image. Então é image view e text view. São exatamente os controles que eu tenho lá. Vamos voltar lá para o product custom product adapter. Quais os controles que eu tenho? Image view e text view. São os controles que estão lá no meu layout. Ok. Aqui eu defino qual é o layout que eu vou trabalhar. Quando houver necessidade de criar alguma coisa, ele vai chamar o método createHolder. No createHolder, o que é que ele faz? Eu crio uma nova instância desse cara, digo que dentro da view, que é esse cara aqui, ó, convertView, que é a linha que eu estou posicionada, localize o componente image e jogue dentro do meu holder. Localize o componente deste view e jogue dentro do meu holder. E agora retorne o holder. E esse holder vai ficar salvo dentro daquele item do listbox, dentro da propriedade gambiarra tag que o Android Studio lá deixou para mim, tá? Quando houver necessidade de repintar a linha, que ele passar pela linha novamente, ele não vai criar um novo holder. Ele vai capturar o holder da tag e vai chamar o método updateHolder. Então ele me passa a model e me passa o holder. Aí eu falo, holder, pegue a imagem, pegue o item da model e jogue aqui. Pegue o nome e jogue aqui. Ok? Então se eu quisesse saber quantas vezes ele passou, eu poderia colocar model.name concat 1, 2, 3. Vocês vão ver lá que fica concatenando, o nome vai ficar gigante, vai quebrar a linha. Porque ele fica passando infinitas vezes, tá? Ok? Então, simples assim trabalhar com a lista customizada. Agora, Renato, como é que você criou esse adapter? Vamos lá entender como é que eu fiz o custom adapter? Então, eu tenho dois tipos de dados genéricos. Porque o adapter pode ser qualquer coisa, desde que seja uma lista gerenciável de objetos e um holder equivalente aos objetos da linha. Então, o meu H é o holder e o meu T é o meu modelo de dados. Eles herdam de Base Adapter, que é uma classe do Android. Ótimo. Então, no meu construtor, eu passo uma lista T, gravo aqui dentro e passo um contexto. Se a gente olhar aqui no meu Product Adapter, eu não estou passando nenhuma lista T. Eu estou passando a lista T que eu recebo para frente. Então, no meu adapter, eu não vou no banco. Eu vou receber uma lista de dados que vai vir de um JSON, que vai vir de um banco, etc. Eu vou trabalhar, não vou deixar hardcoded do adapter. Quem usa o adapter é que diz de onde vem a lista. Não o adapter faz isso. Então, eu teria que criar um Base Adapter, um Product Base Adapter, aí de criar um produto JSON Adapter, um produto Database Adapter e um produto Manual Adapter. Então, para não fazer isso, eu só tenho um produto Adapter. Quem usa o meu adapter diz de onde vem o dado, ok? Bem, esses carinhas aqui, getContext, getList, eu criei para retornar essas propriedades aqui que estão privadas, esses campos. Aqui eu tenho o createHolder, que é abstrato, o updateHolder, que é abstrato, e o getLayout, que é abstrato, porque eu não sei que layout eu vou usar. Então a minha classe também tem que ser abstrata. Agora vamos para a brincadeira no getView, é aqui onde o negócio acontece. Então eu vou pegar da lista que eu recebi o elemento na posição, que é a linha que eu estou, e vou guardar na model, que ele é um T. E aí eu tenho um holder, que eu não sei o que é. Se o convertView for igual a nulo, significa que se essa linha ainda não foi setada, ela não existe. Aí eu dou um inflate e peço o layout como parâmetro. Que layout ele vai passar? Quando eu estiver no produto, ele vai cair aqui, ó, get layout. Aí ele vai cair naquela view, product view model. Beleza? E agora eu vou dizer que o onClick da minha linha, do meu listbox, vai fazer o seguinte: se o contexto implementa aquela interface, né, se a activity que contém o meu adapter implementa a interface, então o que é que eu vou fazer? Eu vou disparar o método select quando o cara clicar, pegando o objeto na model e enviando para ele. Vou criar um holder, né, porque o convertView ele é nulo, certo? Ele é nulo e a gente inicializou ele agora, aqui, né, com o layout lá definido na tela anterior. E vamos jogar um holder dentro desse convertView. Então eu peguei, dei um set tag com o meu holder. Na segunda vez que ele passar pela linha número 1, ele vai falar: isso aí já foi criado? Já. Então eu vou no getTag
extraio o holder, converto para H, jogo na minha variável H de novo e chamo o método update holder. Então é aqui no update holder onde eu fico atualizando os dados da minha telinha. Então ele me passa o holder e a model. Se você mexer no holder, automaticamente você mexeu no layout. Você fala, cara, eu não percebi isso. Olha aqui, o holder ele foi criado e você foi na convert view, que é exatamente a linha, e capturou o objeto de dentro dela. Está aqui a linha, dois componentes, ó, image view e text view. Essa referência, essa instância que foi criada, você jogou no holder, cara. Então na hora que eu dou um get tag, eu pego exatamente o objeto que está dentro da linha. Então se a gente olhar aqui, eu tenho ó, get tag aqui, get tag aqui, get tag aqui, get tag aqui. Eu tenho 4 instâncias do holder. Então ficou top, ficou fácil para vocês trabalharem. Se eu quiser criar um cliente adapter, vou criar um model, cliente adapter, cliente model, desculpa, e depois um cliente adapter, sigo exatamente esse código. Aqui eu vou trocar por cliente model, aqui vai ser cliente view holder, né? Aqui vai ser cliente view model, aqui eu vou setar os dados, aí eu vou copiar e colar esse cara aqui, ó, para fazer a minha view. Se eu tiver 30 campos aqui dentro, eu vou vir aqui no meu holder, né? Product view holder, vou chamar de cliente view holder, e vou colocar os campos que eu quero fazer bind. No create, eu não vou fazer bind, eu vou só pegar os componentes e eu vou fazer bind no update holder, onde eu pego o nome do controle que está dentro do holder e seto com o conteúdo da model. É assim que funciona. Então já tive um grande ganho de performance. Vamos para o autocomplete, que é mais fácil. Agora, o autocomplete, para facilitar, eu criei um cara chamado Custom Autocomplete, que é vamos aqui, Custom Autocomplete Adapter. Esse Custom Autocomplete Adapter é assim que ele funciona. Ó. Eu defini o estilo dele como um Simple Drop-Down Item. Eu poderia customizá-lo, deixar com view, colocar imagem bonitinho, mas não fiz isso. Deixei fixo. Então, se eu quisesse deixar customizado, eu teria que criar um método getView, né? Como eu fiz no anterior, e setar aqui o resultado do método getLayout, como a gente fez lá no Custom Adapter. Mas eu deixei fixo. Beleza. Tem uma lista que eu recebo dos objetos e tem um filtro que eu vou criar. Aqui eu estou pegando os dados da lista, quantos elementos tem na lista, estou pegando o item na posição, que é um item T, né? Que é genérico. Beleza? Aqui ele verifica se o resultado do item ele é diferente de nulo, se o item ele é maior do que zero, né? Se o resultado, né? Se ele achou mais, não é o index, é se tem mais de algum elemento selecionado, porque você fez um filtro, ok? Então, se você achou alguma coisa, retorne essa coisa, e aqui é onde mora toda a brincadeira, nesse método abstrato, ó, create list. Então, o método createList eu desenvolvi para quê? Para fazer o filtro. Então, na hora que você está digitando dentro do autocomplete, ele vai executar esse método interno aqui chamado perform filter. Então, o que ele faz? Ele tem um resultado, que é um filtro, ele tem os elementos que vão ser retornados, porque você passou para ele uma lista full. Aqui, ó, full list. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai percorrer, primeiro, se essa constraint for diferente de nulo, se o cara digitou alguma coisa, eu converto a constraint para lowercase, para minúsculo. Aí eu vou pegar, dar um loop no meu create list. Que é o create list? Eu passei a constraint, né, que é o texto, para dentro do método create list, e o create list vai fazer um filtro. Cada telinha vai fazer o seu filtro. Aí nessa hora eu vou lá no banco de dados, no meu create list, nessa hora eu vou lá no meu JSON, faço alguma coisa, vou na minha API, depois eu dou um loop no filtro, digo no values o temp, né, que foi. Quem é o temp? Olha só, peguei o seu filtro, percorri e joguei aqui. No final, eu defino o size aqui e retorno. E na hora de publicar o resultado, é esse código aqui. Cara, então assim, na hora de usar, ficou lindo. Olha só, Product Autocomplete Adapter. O que eu tive que fazer? Herdar de custom, passei o Product Model, passei para ele como parâmetro uma lista, que é a lista que eu vou receber,
do banco ou de algum lugar, uma lista inicial. E esse create list aqui dentro, o que é que ele vai fazer no create list? É aquele momento do filtro. Então eu recebi um char sequence, eu sei que ele é lowercase, aí eu dei um loop na minha lista, no meu full list aqui, tá? Dei um loop nele, ó, for production get list. Quem é get list? Se a gente for lá na classe base, é exatamente a lista que eu passei como parâmetro aqui no construtor, ó. O list está salvo em list. Então eu dou um loop, vamos voltar lá para produto autocomplete adapter, na minha lista filtrada e verifico se o nome bate com o texto. Então aqui eu poderia precisar pelo nome, pelo código, pelo e-mail, você pode fazer a busca que você quiser. Se bater, você joga no result, no final devolve, assim funciona. E como é que faz a telinha? Vamos criar um fragmento do tipo autocomplete fragmento. Vamos pegar esse autocomplete fragmento, que é uma adapter, né? Product autocomplete adapter, tá aqui ele. E eu tenho também lembra dele, né? Já acabou de fazer. E eu tenho também um autocomplete test view, que é um componente aí do Android. No create view, o que eu faço? Eu crio o adapter, produto autocomplete adapter, e baixei a lista fake, ó, lá do meu product model. Então, no meu product model, eu tenho um método estático que retorna uma lista de product model. Então aqui eu poderia trazer dois elementos só para o cara digitar, ter alguma coisa. E ali que ele digita, ou uma palavra lá, digita alguma coisa, meu amigo. Um helper lá, selecione, só um elemento, a minha fake list. À medida que ele digita, eu podia ir lá no banco. O meu layout vai ser aquele product view autocomplete. Olha só o que ele tem aqui, ó. Opa. Um autocomplete test view com o nome ACT product, mais nada. Então, agora eu vou pegar o meu container e eu vou extrair aqui, ó, inflate produto para dentro do meu layout. E dentro do layout eu vou pesquisar o autocomplete e jogo nessa variável e defino um adapter para ele. Pronto, só isso. Como é que eu altero esse fragmento dentro da tela, cara? Bem, lá no meu main activity, quando ele bate no autocomplete fragment, ele cria uma instância dele, ó. Vamos lá no main activity de novo, tem aqui, ó, new autocomplete fragment, ele cria o cara. Então quando a gente vem lá na nossa listinha, lembrando, né, autocomplete, bateu aqui, ó, criou os dados, vamos rodar, vamos entrar aqui no autocomplete adapter. Vamos clicar aqui, ó, ver em que momento ele entra. Vamos digitar mouse. Opa, 2 caracteres, olha aqui o texto. Mo. Então, com 2 caracteres, ele foi lá e setou, vai fazer o filtro em cima da minha lista, né? Quem é a minha lista? É o meu list lá da minha variável, contendo todos os meus elementos, né? E aí ele vai verificar. Nome. Keyboard contém? Não. Nome. Mouse contém? Não contém, não contém. E aí ele sai do meu laço. Só tem um elemento. Tá lá. Ok? O último, cara, é essa lista agrupada. Bem, a única diferença da lista agrupada para outra é que eu não posso trabalhar com um adapter do tipo list. Por que não? Porque o adapter do tipo list diretamente não vai funcionar. Porque a minha lista agrupada, eu tenho que trabalhar com um cara chamado Expandable List View. E na lista eu tenho um List View, não um Expandable List View. Então eu vou ter que mudar o comportamento da minha classe base. Então no meu fragmento, que eu chamo de Custom Group List Fragment, eu tenho o meu adapter, produto grupo adapter, até aqui não muda nada. Eu tenho os meus dados, né, que é o getData, ok, eu vou setar dentro do adapter. Eu tenho a minha view, que é o product view group, beleza? E o meu list view aqui não é do tipo list view, ele é do tipo expandable list view. Então eu setei e aqui eu dou um set adapter nesse cara. Olha que diferença sutil do meu custom list view, porque eu uso o adapter e aí eu dou um set list adapter, que é um método do list fragment. Nesse caso não. Eu vou fazer o que? Com o custom group,
Eu vou localizar o list view, não aquele list view simples, mas um list view do tipo expandable, e eu vou ter que mudar o comportamento desse cara. E onde é que você fez isso, cara? Aqui, ó. Aqui no meu onCreateView, que não tem lá no outro, eu disse, dei um inflate no ProductViewModel. Então, se a gente vir aqui no Custom List Fragment, eu não tenho um onCreateView aqui, ó. Eu não precisei sobrescrever a view. Já aqui não, eu tive que sobrescrever o onCreateView, mudei a view, setei o meu novo adapter, e na hora que o item é selecionado, é o mesmo código, não mudou nada, ok? Agora mudou na hora de pegar os valores, né? Porque agora, pessoal, eu tenho que trabalhar com um dicionário, que é um map. Então eu tenho o elemento string, são os grupos, e o conteúdo da string. Então olha só, eu criei um grupo 1, que é uma array de produtos, com keyboard e mouse. Depois eu criei uma variável grupo 2, que é uma array de produto, notebook e impressora. Depois eu fui no meu result. Quem é o meu result? É um map de string array de product model e falei grupo 2, grupo 2, grupo 1, grupo 1, joguei aqui, ó. E aí retornei o result. Ok? E passei isso para quem? Passei isso para dentro do Product Group Adapter. Cara, e quem é um Product Group Adapter? Seguindo o mesmo raciocínio. Ele é um Custom Group Adapter. Passei para ele um Product Model, que é um Custom Group de Product Model. E ele também tem um Product View Holder, exatamente como o outro tem os dois controles. Como é que ele sabe quais são os grupos? Lembre-se, o Custom Group Adapter, ele trabalha com Product Model, mas o que eu passo para o construtor dele é um map, String Product Model. Então, se eu chamar isso aqui, se eu quisesse criar um grupo de cliente por estado, como é que eu faria? Eu passaria um cliente model, uma release de cliente model, um map de string, não tem nenhum problema. Get layout vai ser a minha view, que é aquela expandable, não tem nada demais aqui. No create holder é quando ele cria o elemento, e o update quando ele atualiza o elemento, não mudou nada. Agora, na hora de setar os valores aqui no dado, é que você vai fazer. Você vai receber os elementos do banco, você vai agrupar a lista em estados antes, vai criar um hash aqui, e vai pegar os seus dados, que tem a lista inteira de todos esses dados. Por exemplo, o cara digitou Renato, então Renato Edmatos, Renato não sei o que, todos os Renatos que ele encontrar, ou todos os Rena que ele encontrar melhor, você vai trazer, depois você vai dar um loop em cima dessa lista, agrupar por cidade e vai criar um grupo jogando as listas lá dentro. É exatamente isso. Bem, pessoal, o fonte está lá, não esqueçam de dar um like no vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.